Salve, professores maravilhosos desse Brasil! Antes de mostrar as atividades que eu trouxe para vocês hoje, eu gostaria de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Jordana Mello, eu sou educadora física e trabalho com a educação infantil há mais de 10 anos. E eu resolvi dividir com vocês que estão me assistindo aquilo com que eu trabalho no dia a dia com as crianças, as atividades, porque eu sei de quanto a gente precisa dessa colaboração, quanto a gente busca algo diferente para fazer a diferença na vida dos nossos alunos. E quando eu me refiro aqui que eu sou educadora física e eu trago esse material para vocês, eu não estou só me dirigindo a você, educador físico, eu me dirijo também a você, pedagogo, pedagoga, que tem essa função, né, no dia a dia, no seu cotidiano com os seus alunos. Primeiro, porque eu sei que existem muitos lugares ainda que na educação infantil não existe o professor especialista, o professor de educação física, de arte, de inglês, e cabe ao professor, o educador, o pedagogo, a pedagoga, trabalhar todo o conteúdo, todo o contexto, inclusive aqueles que são referentes à educação física, mais especificamente os movimentos, o esquema corporal, percepção corporal. Então, por isso que quando eu trago aqui, eu me refiro a todos os educadores, sejam educador físico, seja o pedagogo, mas que trabalham diretamente com a educação infantil. Segundo, porque mesmo que haja um professor de educação física, como eu trabalho, eu vou, com cada turma, eu dou 2 aulas por semana. E aí existem 5 dias na semana. Isso não impede que mesmo que eu esteja lá como educadora física, que o professor da sala não possa lançar mão de recursos relativos ao movimento, à percepção visual, ao esquema corporal, dentro da sala de aula, tá? Eu acho isso super válido, porque quem sai ganhando é a criança, é o aluno, até porque a gente sabe, e a BNCC está aí para provar isso, que a educação infantil, principalmente, ela é feita de modo integral. As coisas têm que acontecer todas dentro de um contexto, elas têm que ter uma integração. Eu não posso esquartejar a educação infantil. O tempo todo a criança aprende com cada coisa que você, educador, fala, com cada pequeno gesto. Tudo isso acontece, tudo isso é motivo de aprendizado na educação infantil. Então isso é extremamente importante. Terceiro, às vezes tem o educador físico, mas, por exemplo, as CMEIs, as EMEIs, as creches escolas, hoje tanta criança fica em período integral e às vezes esse professor especialista, no caso o educador físico, ele vai, por exemplo, de manhã. No período oposto, a criança fica o tempo todo com o educador, né, com aquele responsável para a sala. E não impede de você que é educador, que é pedagogo, que é pedagoga, de usar essas atividades que eu estou aqui trazendo para vocês para trabalhar com as crianças. Volto a dizer, quem sai ganhando com isso é somente os seus alunos. Eles vão sair ganhando, eles vão ter mais possibilidade de movimento, de se perceber com relação ao outro, com relação ao todo. Eles vão ter aí múltiplas fontes de recursos de aprendizagem, e isso é maravilhoso. Quarto, e ainda nós temos ainda aqueles que trabalham em ONGs, em projetos sociais, seja você educador físico, seja você pedagogo. Então a gente precisa, quanto mais recursos, melhor. E essa troca de ideia, essa troca de energia que eu estou propondo aqui, isso é maravilhoso. Isso vai crescer, isso vai acrescentar a todos nós educadores que trabalhamos com a educação infantil. Seja você educador físico, como eu, seja você um pedagogo que muitas vezes precisa trabalhar, não tem o professor especialista e precisa trabalhar tudo aquilo que engloba a educação infantil, inclusive movimento, esquema corporal, psicomotricidade, motricidade fina, grossa, enfim, não vou aqui detalhar, eu não quero aqui entrar no detalhe, eu sei que vocês são conhecedores
da teoria, do que nós precisamos. E o que eu venho propor aqui, porque eu sei que a teoria nós sabemos, mas o que eu venho propor aqui para vocês é opções de atividade. Eu sei que assim como eu quando comecei, se você está começando agora, foram livros e mais livros, porque quando eu comecei a gente não tinha essa facilidade da internet, então muitos livros, todo curso que eu podia fazer, e era um investimento, porque eu moro numa cidade do interior e assim a gente tem que se deslocar para fazer algum curso, então assim, era o que eu mais queria, eu acredito que é o que vocês mais querem também, são exemplos de atividades que já foram colocadas em prática, né? Pessoas que já fizeram e que nos passam esse conhecimento. Então, foi essa a minha intenção quando eu comecei a gravar esses vídeos. Dividir com vocês, professores desse Brasil que brilham, que fazem a diferença. Nós, educadores da educação infantil, independente se pedagogo, independente se educador físico como eu, os professores de arte, que muitos já estão atuando, nós fazemos a diferença na vida das crianças. E eu volto a dizer, e eu quero compartilhar essas atividades com todos vocês. Como eu disse nos exemplos, existem várias possibilidades em que vocês podem aplicar. Nós não podemos esquartejar a educação infantil, segmentar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso, Isso aí torna tudo muito quebrado. E de acordo com a BNCC que está aí, a gente precisa integrar, a gente precisa contextualizar, mostrar para a criança o que ela tem, como ela se vê com relação aos outros. Nossa, a educação infantil, eu volto a dizer que é a base, porque muitas crianças hoje em dia ficam o dia todo na escola. Olha a importância que nós temos ao trabalhar essa diversidade dentro da educação infantil. Então, fica aqui para vocês com muito carinho esses vídeos que eu estou disponibilizando com sugestões de atividade para vocês utilizarem dentro do trabalho de vocês, da escola, da ONG, do projeto social. Utilizar de verdade, aproveitar isso, contextualizar dentro de outras coisas que vocês já fazem. Então, de verdade, eu quero deixar aqui para vocês o meu conhecimento de experiência mesmo, para que nós possamos fortalecer esse trabalho que é tão legal, que é tão importante, que é tão bonito, que é o trabalho da educação infantil. Então, segue aqui as atividades do vídeo de hoje e continue comentando, compartilhando. Vamos dividir as experiências para que a gente se fortaleça e para que a gente forme uma rede maravilhosa de professores que brilham e que fazem a diferença no seu local de trabalho, professores que fazem a diferença para os seus alunos, porque um professor que brilha é luz na vida das crianças. Segue o vídeo e aproveitem as atividades que eu separei para vocês hoje. É uma atividade bem simples, mas que é bem prazerosa. E a gente vai chamá-la de O Sumiço. E ela consiste no seguinte: você vai deixar as crianças circulando pelo espaço, os pequenos, pode colocar uma música se quiser de fundo ou não, e você vai estabelecer um comando com eles. Pode ser uma palma, pode ser o soar de um apito, pode ser um comando de voz. Isso você vai definir e estabelecer com eles. Ao ouvir esse comando, as crianças devem parar, fechar os olhos e colocar as mãos, tampar os olhos também e ficar bem quietinho. Você vai pegar uma das crianças e vai esconder do grupo, né? Assim, atrás da porta ou se for no pátio, atrás de alguma parede que dê para ele próximo ali. E aí você pede para os demais abrir os olhos e pergunta: quem sumiu? E aí você vê a reação, né? Vê a percepção dos demais. Obviamente alguns vão ser mais rápidos, outros não. E aí você vai trabalhando essa questão, por isso o movimentar, para eles não marcarem, né, quem está em cada lugar.
E aí você vai continuar, né? Mais uma, duas, três, e aí a dinâmica vai de acordo com o interesse da sala. Mas tem um detalhe muito importante. As crianças de hoje em dia são bem espertinhas. O que eles vão fazer? Alguns vão fingir que estão de olhos fechados e vão tentar abrir. Então, para solucionar isso, eu criei uma segunda versão. Como eu faço então? Eu retiro uma criança previamente e vendo os olhos dela com uma fita ou aquelas máscaras de dormir também dão resultado, só para ela realmente não perceber. Viro ela de costa para o grupo e aí eu retiro outra criança e escondo essa criança. Então, aí a brincadeira passa a ser o seguinte, aquele que estava com os olhos vendados vai ter que depois tirar a venda e descobrir qual do grupo que não está mais. Quem sumiu? Então essa seria a segunda versão para a mesma brincadeira. E tem uma terceira versão também, que aí fica um pouquinho com um caráter mais lúdico ainda. A gente vai falar assim, ó, a gente vai descobrir quem é o fantasma. Eu vou pegar uma criança, tirar, vendar os olhos dela, deixar ela de costas para o grupo e ao invés de eu retirar a outro coleguinha para descobrir quem foi que sumiu, eu vou pegar um lençol e vou cobrir um dos outros coleguinhas. E aí a criança que estava com os olhos vendados, eu tiro a venda e pergunto, quem é o fantasminha? E aí, através da percepção de quem não está ali, ela tenta descobrir somente não tocando, tá? Nesse momento, apenas pela percepção de quem não está ali, quem é o fantasminha camarada. E a atividade consiste no seguinte, eu vou falar para as crianças que agora eles serão coelhinhos, isso mesmo. Lembra que o lúdico, o contexto, tudo tem que estar contextualizado. Na educação infantil é muito importante essa integração de vários fatores. Então vamos imaginar agora que eles são coelhinhos, que vocês são coelhinhos. Então nós vamos combinar, né? Sempre combinando previamente. Muito importante que às vezes a criança, a gente tem que usar uma linguagem adequada à faixa etária sim, mas não subestimar, tá? A inteligência deles. A gente tem que explicar e às vezes mais de uma vez, mas o importante é você falar com clareza para que eles possam entender o que você está querendo passar. Então, a brincadeira é o seguinte, você vai falar para eles que quando você disser a palavra PIN, um PIN só, PIN, eles vão colocar a mão na orelha e fazer a orelhinha do coelho, uma mão só. Pode ser a direita ou a esquerda, tá? Quando você falar 2 pins, pim, pim, eles vão ter que colocar as duas mãos nas orelhas, né? O coelhinho está com as duas mãos, ó, o coelhinho está atento com as duas orelhas. E quando você falar pim, 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 o coelho tem que deitar e dormir. Então vão ser 3 comandos diferentes. Pim, uma mão na orelha. 2 pins, pim, pim, 2 mãos nas orelhas. Pim, 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 dormindo. A brincadeira é basicamente essa é a atividade. E aí você faz ela um tempo, até que todos tenham essa percepção, e depois você pode transformá-la numa pequena competição. Lembrando aqui que a questão da competição, da cooperação, na minha experiência, ela vai muito de como você conduz isso. Sabe, você fazer uma atividade de competição não significa que você está estimulando, exacerbando essa coisa que já é característica do ser humano, da competitividade, não é nada disso. É apenas, e às vezes, na minha própria experiência, eu percebo que quando você agrega a competição, as crianças começam a prestar mais atenção nos comandos dados. É interessante isso. Então, assim, às vezes a criança, aí eu brinco, o coelhinho agora vai ficar dormindo, não pode levantar mais. Então, quando a criança, no caso, ela não fizer o comando certo, por exemplo, pim, pim, e ela deitou, então, não é que você perdeu, é o jeito que a gente fala. Aí normalmente eu vou dizer assim, ó,
Ixi, esse coelhinho não estava prestando atenção, agora o coelhinho vai ter que ficar sentado um pouquinho. E aí aí eu sigo, depois recomeço a brincadeira de novo e sem drama, sem causar nenhum desconforto na criança. É tudo como a gente fala, tá? Então, recapitulando, um pim, 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 a criança tem que deitar e o coelho está dormindo. Faz isso algumas vezes, com todo mundo brincando, e depois você trabalha ali uma pequena competição. Olha, quem não fizer o comando corretamente, tem que sentar e esperar a próxima rodada. Ok? Espero que vocês tenham gostado, apliquem a brincadeira e volta aqui para falar comigo e conosco e compartilhar sua experiência.